Meus queridos amigos, amados irmãos, que a graça e a paz de Deus e também do seu Filho amado Jesus Cristo seja com todos vocês. Hoje nós vamos trazer o comentário da lição de número 2, que tem o título O Novo Nascimento. Essa expressão, ela está relacionada com a ação sobrenatural do Espírito Santo na vida daqueles que aceitam a Cristo como o seu único e suficiente Salvador. Essa expressão do novo nascimento, ela faz parte da doutrina da salvação, da soteriologia. E o principal versículo ou texto que nós trazemos essa compreensão está baseada no diálogo que Jesus teve com Nicodemos, ali em João, capítulo de número 3, onde Jesus vai dizer para Nicodemos, João 3:3, Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, Nicodemos, ele era um judeu e sendo um dos principais mestres ali do seu tempo. Participava da seita dos fariseus, que era um grupo que se intitulavam, como os separados, que buscavam aí manter o que? A tradição, os costumes, as regras estabelecidas ali na Torá. Embora o propósito fosse bom desse grupo, infelizmente, com os anos e já nos dias de Jesus, eles não passavam o que? De um grupo religioso que não praticavam aquilo que eles pregavam, e eles eram chamados, pelos homens de hipócritas, porque não viviam aquilo que eles anunciavam, e eles estabeleciam regras demais para a conduta dos homens no seu caminhar diante de Deus. Então, além dele participar dessa seita, ele era uma pessoa importante porque fazia parte do Sinédrio, que era um tribunal composto de 70 judeus, que era responsável ali por julgamento ali das causas religiosas. Haja vista que nesse tempo a Judéia era dominado pelos romanos e as penas capitais relacionadas a crime, nós vamos ver que isso somente o Império Romano poderia fazer esse julgamento e sentenciar essas pessoas. E ele, ouvindo falar de Jesus, ele era uma pessoa religiosa, e ele vai procurar ir ter com Jesus à noite. Não sabemos os motivos dessa ida no período noturno, há várias considerações, mas a gente não vai tratar desse ponto aqui. Mas ele vai até Jesus porque ele havia visto e ouvido aquilo que Jesus estava fazendo, os seus ensinos, os milagres, as curas. Logo, isso despertou o interesse na parte de Nicodemos de conhecer quem é Jesus. Embora ele tivesse
a sua compreensão de que Jesus era um mestre vindo da parte de Deus. João revela Jesus como o Messias, o enviado de Deus, o Deus Todo-Poderoso que se encarnou e veio resgatar a humanidade que estava perdida. Então, ele tem esse reconhecimento. E ele, quando vai num diálogo ali com Jesus, Jesus não vai elogiar a sua pessoa, mas Jesus vai lhe mostrar uma grande verdade. Porque os judeus, eles eram exclusivistas. Eles achavam, por ter a lei, por ser descendente de Abraão, logo eles teriam acesso direto ao reino de Deus. E quando ele encontra com Jesus, Jesus vai falar sobre esse novo nascimento. Se o homem não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus. E aí Jesus vai usar uma expressão similar a essa, porque ver e entrar acaba sendo a mesma coisa. Mas Jesus vai dizer, olha, se o homem não nascer da água e do Espírito, esse não pode entrar no reino de Deus. Então a religiosidade, ela não salva ninguém. Nicodemos era um homem religioso, era um mestre no seu tempo, mas infelizmente ele não tinha ali uma revelação profunda de Deus, nem poderia, pelos seus esforços, ter uma comunhão com o Altíssimo ou entrar no reino dos céus. Isso é tão verdade que quando Jesus começa a falar para ele de coisas espirituais, nós vamos ver que ele não compreende essa expressão, né? Ele vai até responder, mas como é que pode um homem já sendo velho, né, voltar a nascer de novo? Então Jesus deixa muito claro que esse novo nascimento, assim como o homem, para que ele possa viver a vida terrena, ele precisa ter um nascimento carnal, um nascimento natural, para que o homem possa ter comunhão e entrar no reino de Deus, é necessário que haja o que? Um nascimento espiritual. E Jesus deixa claro para Nicodemos que esse nascimento não é obra humana, não é mérito do homem, não é pelos esforços humanos, mas esse novo nascimento é uma ação da graça de Deus estendida a todos os homens, da qual o Espírito Santo, ele opera de uma maneira sobrenatural na vida da pessoa, levando a pessoa que há uma comunhão com Deus, há uma mudança interior, de dentro para fora, aonde ele vai resistir ou abandonar as práticas pecaminosas e vai se retornar para Deus. Através da palavra, a pessoa ouve, a pessoa se arrepende. E ela crê em Cristo como seu único e suficiente Salvador. E o Espírito Santo age nela, colocando em seu ser o que? Uma nova vida. Então, Jesus deixa bem claro para Nicodemos que o nascer de novo, o entrar no reino de Deus, essa é uma obra da soberania de Deus. Essa é uma obra da ação do Espírito Santo na vida daqueles que creem, daqueles que se arrependem e daqueles que dão lugar ao Espírito Santo para que opere nele uma nova natureza, uma nova mentalidade, uma nova compreensão, da qual a pessoa agora já não anda mais segundo o curso deste mundo, segundo as obras da carne, mas ele anda baseado na palavra de Deus e guiado pelo Espírito Santo. Então, quando Jesus fala que ele precisa nascer o quê? Da água e do Espírito, nós temos que entender, né, essa
essas duas expressões. Água e do Espírito está falando uma mudança o quê? Radical na vida da pessoa, que é uma transformação do Espírito Santo, que vem pela palavra. Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. No momento que a pessoa ouve, a pessoa crê, e ele entende que ele é um miserável pecador e precisa de um Salvador, nós vamos ver que quando a pessoa se rende, o que? A palavra, aquilo que ele ouviu, aquilo que ele creu, nós vamos ver que vai ter a ação o que? Do Espírito Santo na vida da pessoa. Porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque homem algum pode se salvar. Romanos diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então não havia um justo, um homem sequer que Deus poderia usar. Mas Deus envia o seu Filho amado, Jesus Cristo, que se encarnou, que se fez gente, que andou entre nós, viveu a vida que nós vivemos, mas nele não havia pecado. E ele ofereceu o quê? Um grande sacrifício do seu próprio corpo ali na cruz do Calvário, trazendo redenção a toda a humanidade. Então, o Espírito Santo convence o homem que ele é um miserável pecador que precisa de Jesus, da justiça, porque ninguém pode se justificar diante de Deus. Porque o sangue de Jesus Cristo, ele nos purifica de todo pecado. No momento que nós aceitamos a Cristo, nós vamos ver que Deus, quando ele olha para nós, ele já não vê mais pecado por causa do sangue de Jesus. Ele vê um homem justificado. Então, o Espírito Santo convence o homem o quê? Da justiça. De que nós precisamos o quê? De Deus, precisamos de Cristo. Porque a nossa justiça é como trapo de imundícia. Mas aquilo que Cristo realizou ali na cruz do Calvário nos perdoa de todos os nossos pecados, de toda a nossa transgressão. E convence o homem do juízo. Porque o homem será julgado pelas suas ações e pelas suas atitudes. Então, quem aceita Cristo, esse tem a vida eterna. Já não entrará em juízo. Mas quem não aceita Cristo, passará o quê? Pelo juízo final. Então nós vamos ver que essa obra do convencimento é do Espírito Santo. E o pecador que se arrepende, que se volta para Deus, o Espírito Santo opera nele o quê? Uma nova natureza. Porque ele agora passa a fazer parte da família de Deus. E ele precisa o quê? Agora se fortalecer o quê? A sua mente, o seu ser, na verdade do Evangelho, para que possa permanecer nela. E nós vamos ver que isso é algo maravilhoso, essa ação do Espírito Santo. Então, o pecador ele precisa reconhecer, ele precisa aceitar o que a Cristo como o seu único e suficiente Salvador, para que possa, alcançar essa nova vida que é em Cristo Jesus. Então, que Deus continue operando, agindo em nós, a cada dia nos levando a refletirmos a imagem de Cristo, através das nossas ações, através do nosso viver. Então, que o Espírito Santo continue operando na minha e na tua vida, hoje e sempre. Que Deus vos abençoe.